As pessoas precisam entender que tem começo, as pessoas precisam entender que a gente tem medos, que a gente tem, antes o que você tinha medo de pagar 1.000, hoje você tem medo de pagar 10.000, Exato. né? As coisas vão mudando de lugar, isso quer dizer que elas estão evoluindo. Você tocou num ponto que a gente quer falar, você vê que a conversa flui... Já flui naturalmente. Já flui naturalmente, né? O Pátio, a gente fala que ele é magnético. Sentou aqui, já começa o podcast. Então vamos situar o pessoal aqui primeiro, né? Com certeza. Já tá valendo, já todo esse papo. Só pra constar, o Pedro já avisou que tá gravando. Continua. Gravando. Porque a gente não quer perder nenhum papo. Exato. Mas nós estamos aqui na nova temporada do Pátio Cast, recebendo aqui uma convidada especial. Estou ao lado do empreendedor e estrategista digital Jimmy Garuti. Seja bem-vindo, Jimmy, à temporada. Muito obrigado, Rafa. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. A gente vai aprender muita coisa com o Jimmy, viu? E quem está aqui do meu outro lado, que já começou contando tudo pra gente aqui, é ela, que está há mais de 25 anos no mercado, 13 anos no mercado imobiliário, né? Ela é empresária, proprietária da Concept Imobiliária. Isso. Seja bem-vinda, Marciele Borges. Obrigada. Finalmente aqui no pátio. A Marciele, que antes dessa pergunta que a gente reservou aqui, ela que... Eu posso dizer assim que ela explodiu a minha mente. Exato. Em algum momento lá atrás. Que legal, que legal. Não sei se ela sabe disso ou se ela lembra disso, mas foram em 2 momentos. Um, enquanto a gente se conheceu no mercado imobiliário. Então, dentro desses anos do mercado imobiliário, tem 8 anos já a Concept, é isso? Isso, Lá há 7 anos atrás, vamos dizer assim, lá no comecinho a gente se conheceu em Rondonópolis, que a gente acabou conversando mesmo, porque a gente se conheceu ali numa franquia que a gente, né, acabou, imobiliária, né, que a gente acabou se aproximando e conhecendo, e aí, numa conversa dessas de mesa, a gente estava num evento da imobiliária, ela deu um insight muito poderoso sobre como conquistar aquele cliente que a gente estava, assim, já há muito tempo, tentando laçar. Era até um imóvel aqui na 24 de outubro, que a gente estava vendendo. E eu passei esses 6 meses ali de estágio. Eu trabalhei esses 6 meses no mercado imobiliário. Não saí do mercado imobiliário, né? Porque coworking também, de certa forma, está no mercado, né? De certa forma, está no mercado. Mas ali, como corretor, eu aprendi muito, muito. E uma das pessoas que eu aprendi muito foi a Marciele. E aí, naquele momento, ela deu um insight assim que, opa, vai mudar o jogo. A gente vai conseguir abordar esse cliente e aí vai fechar negócio. E foi muito bom a partir daí. E aí marcou. A partir daquele tempo, a gente ficou com contato. Eu parti, voltei ali uma fase... último CLT que eu tive antes de guardar minha carteira no armário, né? E aí, já preparando o coworking, tudo no papel ainda, nada ainda concreto. E aí a gente abriu a primeira unidade, passou 3 anos, enfrentou a pandemia e tudo mais. E aí no momento de expansão que a gente pensou, poxa, a gente tem que fazer alguma coisa, mas ainda estava com aquela trava. Todo mundo tem, né? Momento que a gente não consegue... do medo e do... Né? Próximo passo. Crescer, sair daqui. E a Marciele trouxe um insight também, mais um insight poderoso, que foi algo do tipo, sai dessa faixa de aluguel, algo assim, do tipo, abre a mente para outras faixas, outros imóveis maiores. Aí quando ela falava os valores, assim, eu falava assim, ela tá doida? Tipo, é muito, mas aquele muito era... naquele momento, naquela, enfim, mentalidade que a gente tem. Aí vem essas pessoas na nossa vida para poder explodir, falar assim, ei, sai daí, ei, esse preço não tá legal, você tem que aumentar o seu preço, você tem que reposicionar. E aí eu fui para casa com aquilo. Na hora eu falei, não, tá fora da casinha, né? Não faz sentido. Mas com todo o respeito, né? Não, a Marciele, né? Com toda a experiência dela, fiquei pensando, e a partir dali, do dia seguinte, eu já comecei a olhar diferente, foi aí que a gente triplicou o tamanho. Foi a partir desse insight que a gente perdeu o medo, né? Falou assim, não, realmente a gente pode enfrentar, quem quer enfrentar desafios maiores, faturamentos maiores, tem também enfrentar despesas maiores. Não dá para ficar ali achando que você vai ficar numa zona ali para sempre, né? De conforto.
e quem fica assim não expande, né? É. E aí eu queria te agradecer, aproveitar esse registro aqui. Você vê que ela tocou no assunto antes, né? Aí eu falei, ai, como que eu vou entrar nesse assunto agora? Mas é isso, a gente aproveitar e começar aqui esse papo agradecendo por esse insight. Que legal, que bom, Rafa. E que você fez parte aí de alguma forma do grupo. Que bom, que bom. Olha, eu fico muito feliz. É engraçado, né, que às vezes quando a gente tá passando uma opinião ou tá contando alguma coisa pra alguém, a gente não tem ideia do impacto que isso pode ter na vida da pessoa, né? E talvez a gente nunca tenha, assim. Quantas pessoas a gente consegue impactar e que a gente nunca... que a gente talvez não tenha essa oportunidade que a gente tá tendo de falar, pô, lembra daquilo que você me contou, que você me falou, me deu uma luz que eu precisava, né, naquele momento. Mas eu acho que o nosso mercado é feito disso. E às vezes a gente... É tão bom lembrar disso, sabe? Falar, pô, não tinha ideia, mas realmente, né? Pode ter feito diferença pra você. E eu me lembro, quando você me ligou pra falar do aluguel daqui, né? Do aluguel que você tava buscando. Sim. Você, como muitos clientes, vieram de uma forma seguinte. Eu quero tudo que eu quero por X valor. E eu sempre falo, às vezes a nossa missão é encontrar, mas às vezes eu vou ter que te pedir do que você quer abrir mão. Do que você tá me pedindo, de diminuir um pouco o que você tá me pedindo, ou de aumentar o teu valor, né? Exato. Então decide, ou você abre mão de alguma coisa, você vai abrir mão do preço, ou você vai abrir mão de tudo que você tá buscando. Hoje, eu atendi uma cliente mais cedo, que foi uma indicação e tudo, e ela ficou muito brava comigo, assim, porque eu disse o preço real do que vale o imóvel dela. E aí, depois eu comecei a explicar um pouco de como a gente trabalha, de onde eu tiro, embasar, o que envolve isso, como é que tá a documentação. Aí você vê que a pessoa vai baixando a guarda, né? Mas, assim, nem sempre a gente tá aqui para falar assim, ai, poxa, encontrei o que você quer. Entendeu? Porque a gente só vem com um cliente muito consciente de pedido e de valor depois que ele rodou já. Porque quando o cara tá pensando, tá amadurecendo. Mas assim, é diferente quando eu falo com o empresário. É diferente quando eu tenho alguma intimidade pra te dizer, pô, vai lá, dá conta, você dá conta. Vamos fazer conta juntos? Se é alguma coisa que eu tenho domínio, né? Sim. Então eu acho que, assim, todo empreendedor ele tem que ter menos medo e mais ousadia. Não Com dá pra certeza. sair fazendo loucura, né? Mas a gente precisa ter um pouco disso, porque se não for isso, se não enfrentar, se você não pensar, não for um pouquinho disruptivo, às vezes seu negócio não cresce. E na maioria das vezes você ter alguém ali para contar mesmo, alguém que entende para você poder trocar, né? Porque sozinho você tem 1000 ideias e conceitos e achismos, né? Mas quando você troca ali com a pessoa certa, na hora certa, faz toda a diferença. Porque também tem pessoas que vêm com, né, papo coach e vêm com algumas coisas que a gente, né, não precisa considerar exatamente, né? Mas tem sim, principalmente no ramo imobiliário, como você se unir, né? Tem como você se aliar a pessoas e crescer junto, com certeza. Porque tem espaço realmente, né, para todos e a gente consegue crescer. Eu acho que assim, ó, vamos lá, ao longo desses 13 anos, o que eu aprendi? Eu acho que tem 2 coisas a considerar aí. Uma, que empreendedor, de uma forma geral, não só no mercado imobiliário, mas em todos os mercados, empreendedor é muito sozinho. A gente é muito solitário. A gente é solitário nas dificuldades, a gente é solitário na viajação. Pô, eu não sou gestor, eu não sou bom gestor, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. E a gente se pune o tempo todo, a gente se cobra o tempo todo. E essa cobrança acaba com a gente, mas quando você se dispõe a sentar com outras pessoas, mesmo que não sejam do seu ramo, mas você vai ver que essas pessoas têm as mesmas dificuldades. Você vai trocar ali uma ideia e falar, calma. Então, assim, eu acho que a gente precisa conversar mais. Ser empreendedor é muito dolorido, sabe? Ser gestor é muito dolorido. E a gente fica também com um certo receio ali de abrir também informações o tempo todo. Você fica, né... Os amigos já não são mais os mesmos, a família nem sempre, né? Quase sempre não, também não. Muda muita coisa no seu entorno, na atmosfera. Então, quando você tem ali, descobre ali pessoas, né, que você tem um rapport mínimo ali, eu acredito que muda muita coisa, né? Ai, já vamos chamar essas pessoas que a gente tem rapport mínimo, Rafael, porque todo mundo precisa ser ajudado. A gente precisa, né? Não, assim, chega de grupo, né? Chega de grupo, de networking, isso eu quero abrir aqui. Não, gente, não chama mais para grupo. Vamos fazer grupos genuínos, assim, né? Eu acho. Um grupo de vinho ou de alguma coisa que você consiga, né? Que você consiga... Eu falei isso esses dias. Eu acho que, assim, a gente tá meio que farto
Eu acho que principalmente nós, né? Eu acho que sim, depois de um tempo você tem que escolher onde é que sua energia vai, né? É. Então, assim, vão te chamar para algumas coisas que você não vai querer ir, naturalmente, né? Então, assim, qual é a briga que eu tenho hoje? Qual é a programação que eu tenho hoje? Você tem que ser cobrado por mais programação com a sua família, com seus amigos de verdade, até com o teu time, de descomprimir um pouco, né? Sim. E eu acho que, assim, eu falo que a gente precisa de convivências reais. E Perfeito. sem a intenção de te tirar, de trocar alguma coisa. Se Ou de vier ganhar troca, algo, né? Um Se vier troca, networking ótimo. natural, genuíno, É, exato. genuíno. Acho que A gente tá fazendo assim, depois, eu sei que tô fugindo aqui, tá? Mas tá fluindo. A gente tá fazendo, desde que eu fiz o rebranding da marca, nós resolvemos fazer alguns eventos experiência. E eu sempre falo para quem organiza. foi ano passado, né? Já começou ano retrasado. Ano retrasado. Né? Nós fizemos essa mudança em julho de 2024. Ah, sim. Então já fez 1 ano e meio agora, né? Bacana. E daí, nesse tempo, eu disse: olha, eu quero fazer um evento de experiência com os meus clientes. Sem vender nada. Marcela, está louca? Como que você vai recuperar isso? Eu recupero. Eu quero, porque assim, a gente convive com as pessoas e a gente sempre participa da vida das pessoas quando elas estão comprando alguma coisa, quando elas estão vendendo alguma coisa. Em alguns momentos, e muitas vezes, na nossa correria do dia a dia mesmo, nem falo que não é uma troca genuína, mas na correria do dia a dia a gente deixa de conversar. Eu deixo de saber como é que tá o Rafael. Poxa, eu fiz parte de uma época tão importante que foi a escolha do teu imóvel, da tua casa, do teu comércio, de alguma coisa. Como é que tá, Rafael? Como é que... E, tipo, eu entrar aqui hoje, conhecer a tua estrutura, cara, me deixa muito alegre, me deixa muito feliz por ver falar que top, que Rolou, massa, né? sabe? Que legal Vingou que deu Esse certo. crescimento. Mas a gente normalmente não tem oportunidades para poder conversar, sabe? Então, esses eventos, eles vieram para ter relações e trocas. Marcelo, o que você vai vender? Eu não vou vender nada. Se você quiser comprar comigo, é outro dia. Hoje a gente não vai conversar E aí a sobre pessoa comprar, vai- sobre vender. Ela vai para uma experiência. Então, a gente Experiência. teve experiência do Dia dos Pais, de churrasco de parrilha, com degustação de cervejas. Depois a gente teve vinhos. Depois nós tivemos pintura de taças, que foi super legal. Sabe? Então, assim, e daí tem outras programadas. Teve uma de queijo esses dias, de degustação de queijos, com harmonização também de vinhos. Isso é muito bom. Então, é de chamar essas pessoas para uma coisa que elas não estão preparadas. Então, eu não quero vender nada. Eu E quero. ali quem tá é a Marciele, né? Pessoa Quem tá é a que ela vai ter Marciele. acesso, vai conseguir É a conhecer de Marciele fato. que tá te convidando para viver uma experiência diferente com ela, sabe? Para tirar a gente do normal, sabe? Pô, eu vou tirar. Nesse de pintura de taças que eu fiz no Dia das Mulheres do ano passado, foi muito interessante, porque as meninas saíram, a maioria são mães, sabe? E daí, Marcele, tô atrasada, eu tive que arrumar meu filho e tal. Foi num domingo. E foi muito interessante. E, assim, as pessoas viravam pra mim e falavam assim: cara, há quanto tempo que eu não faço alguma coisa por mim? Pra mim. Exato. Então, eu acho que isso daí... daí vocês vão me perguntar, Marcele, e aí? Depois virou venda? Óbvio. E eu paguei todos os eventos. Olha só. Mas isso daí é um efeito secundário, é da gente se relacionar, é de falar assim, pô, eu tô aqui, quero fazer parte da sua vida, que bom que você tá aqui comigo, sabe? Você não vai pegar os convidados na saída, preencher um formulário e sair Queria, vendendo, né? né? Tô brincando. Não era pra isso, mas acho que assim, a gente vive todas as tendências, se a gente for ler sobre marcas, sobre reposicionamento de marcas, as marcas querem que as pessoas vivam experiências. Isso. Porque isso, se eu te der, sei lá, R$1.000 agora pra fazer alguma coisa, provavelmente você não vai se lembrar de mim. Mas se eu te proporcionar uma experiência top, você vai lembrar de mim. Você vai falar, cara, a Marcele que me chamou pra aquilo lá. Entendeu? E a partir dali não tem preço mais, né? A Sim, pessoa vai... Sim. Aí E você o pega, nosso resultado é compra, feito de relacionamento, gente. O meu resultado, o seu, do Jimmy, é tudo relacionamento. Tudo. Isso é uma coisa muito legal, Marcelo, que a gente até comentou aqui, que é sobre brand, né? Um nome tão chique que a galera fala, nossa, eu tenho que melhorar meu brand, vou pegar uma consultoria e tudo mais. Mas o brand é justamente isso. Traduzindo pela palavra, é a confiança. Então, os clientes que vêm aqui no coworking e conhecem o Rafa, eles se encantam com o Rafa. E isso traz muita confiança para ele. E ao longo do tempo, essas experiências que a gente vai trazendo, vão trazendo a humanidade de volta para os negócios, né? Porque os negócios se tornaram muito robóticos. A gente se distanciou muito, né? Com certeza, principalmente depois da pandemia, né? Números, negócios, crescimento e tudo mais. Então, a gente perdeu esse tato. Mas uma coisa muito legal para linkar com o começo também, quando você falou, eu comecei, né? Contratei meu primeiro funcionário e tudo mais. E aí teve esse processo de crescimento. É muito difícil para o corretor que está começando, profissional, para ele construir essa confiança.
Como é que você construiu lá no começo? Como é que você gerou, né, essa confiança para os primeiros clientes ali que te alavancaram e te recomendaram e levaram para os próximos? Para a galera que está de casa também, pegar um pouco mais na pele e saber o que eles podem fazer hoje com as ferramentas que eles têm. Jimmy, eu vou te falar que assim, talvez a coisa que mais me impulsione, me impulsionou antes e me impulsiona hoje, quando eu falo dos meus clientes, que eu não sei nem como é que eu arrumo tempo para atender os meus clientes hoje, mas eu arrumo, mas é de escutar as pessoas. Perfeito. Eu acho que a técnica, como eu trabalho com, né, vendas há muito tempo, a técnica muda. É óbvio que você precisa ter domínio do que você está falando, porque se você falar besteira, teu cliente sabe, né? Hoje a gente tem internet, ChatGPT, Google, tudo mais. Então, assim, ninguém é mais leigo, totalmente leigo nas coisas, mas as pessoas, elas precisam de orientação, elas precisam de ouvir. Eu disse esses dias, hoje a gente está num mundo que ninguém quer ouvir mais ninguém. Aqui a pessoa quer chegar, assim, eu falo de resultado, né? Pô, o melhor cliente é aquele que entra hoje para você, que vai visitar hoje, que amanhã fecha e pronto. As pessoas não querem funil. Exato. Né? Elas não entendem que existe uma parte onde você tá ali. Qual é a jornada da pessoa? Qual é a jornada do seu cliente? Em que momento ele tá? Exato. Ele quer comprar, mas ele já sabe por quanto, qual é o valor do imóvel dele, ele já simulou como ele quer comprar, como é. Mas assim, com cuidado. Então, eu acho que uma das primeiras coisas que eu faço eu digo, eu quero te ouvir. Me conta melhor o que você precisa para eu conseguir entender como é que eu vou te auxiliar. Exato. Então, assim, eu me lembro da primeira vez que uma pessoa deixou uma chave comigo. Gente, eu quase chorei de emoção. Porque eu achava assim e eu acho isso tão importante. A chave do teu imóvel, você deixar com alguém, é como se você deixasse uma chave da sua casa com tudo dentro, você né? abrir sua vida pra pessoa. Claro. A partir dali você era responsável. Então, e eu olhei e falei, nossa, mas a pessoa tá me dando a chave da casa dela, né? E é muito engraçado contar isso, porque hoje a gente tem um chaveiro com 1 milhão de chaves, mas a gente não pode perder a importância de que a sua casa é sua. Exato. Né? Você confia para aquele corretor aquela responsabilidade. Então, assim, eu acho que o que me trouxe diferenciais no começo e que ainda me traz diferenciais é a confiança dos clientes. Então, hoje eu tenho cliente que necessariamente não está comprando alguma coisa comigo, que às vezes recebe uma oportunidade, compra com um amigo, com um conhecido, mas me liga, Marcelo, o que você acha disso? Eu acho que isso para mim não tem preço. Com certeza. É óbvio que a gente não trata tudo não é só sobre dinheiro. Quando a gente coloca o dinheiro na frente, ele te dá rasteira. Com certeza. Então, quando a gente coloca os interesses, você precisa entender quais são os interesses do seu cliente, dar uma opinião sincera. Nem sempre o que vai me dar muito mais dinheiro do que outra venda é o que meu cliente precisa, sabe? E eu já cheguei a desaconselhar, falar assim, não compra não, isso aqui é bobagem, você não vai... Ou você vai enfiar os pés pelas mãos. Exato. Sabe? Então, acho que a gente tem que ter um pouquinho de sensibilidade. É óbvio que falar verdades, as pessoas não estão preparadas para a verdade. Sim. Mas todos os clientes, eu aprendi uma coisa, que todos os clientes que eu quase briguei com eles são meus amigos e meus clientes até hoje. Então isso funciona de alguma forma. Mas isso é interessante, porque você consegue medir o nível da sua amizade com a profundidade da conversa. Se você não consegue ter conversas duras, então de fato aquela pessoa ali não tem tanta confiança em você, né? Pra ouvir o que tem que ser dito. Não, e às vezes a gente vai ter que falar a verdade pra uma pessoa que acabou de te conhecer, Jimmy. Sim. Que é mais difícil ainda, porque a pessoa sai brava com você, sabe? Ela fala, pô, não, né? Mas depois, quando a pessoa se lembra, quando ela passa por toda aquela jornada que você disse que ela ia passar, de dificuldade de vender, de que a documentação não estava apta para vender, tudo aquilo ali, ela vai lembrar, vai falar, pô, quem me falou a verdade, na verdade, foi a Marcele lá atrás, eu não escutei ela, dei um monte de cabeçada, e tem gente que me liga depois, você me aceita de volta? Eu falo, o que aconteceu? Você vem com o que junto de volta? Né? E tem gente que vem com um monte de coisa que às vezes eu não consigo resolver. Partindo desse gancho também, uma coisa contra-intuitiva, né, Rafa? Que é o seguinte, rejeitar cliente acontece muito. Quando você tá fazendo sua confiança, né, seu brand, e construindo sua marca, você tem que escolher no que você vai focar. Qual é o tipo de cliente que vai comprar de você e qual é o tipo de cliente que você não quer porque já sabe que é dor de cabeça. Como é que você fez para poder selecionar isso e como é que você lida? Porque, assim, a gente diz isso naturalmente agora, né? Mas pra quem tá começando, fica assim, meu Deus, às vezes esse dinheiro é o que eu preciso pra me alavancar. E às vezes aquele cliente vai dar muito mais dor de cabeça pra ele agora do que ele selecionar, né? Pegar um cliente mais atrativo ali, que seja de fato a persona dele.
Nossa, eu vou fazer uma comparação bem cretina agora com você. Sem problemas. Você pode fazer tudo menos vender sua alma. Perfeito. Quando você vende sua alma, quando você sabe que a pessoa tá numa enrascada, você deixa ela entrar mais ainda na enrascada. Sim. Tá? Então, assim, quando eu digo não para um cliente, tá? Quando ele desrespeita a mim, ao meu trabalho, a qualquer um dos meus corretores. Quando eu entendo que o imóvel dele oferece risco para o meu time, tá? Vou dar exemplos para vocês, tá? Que eu acho que isso a gente vive, né, para as pessoas, para ilustrar um pouquinho. Quando eu comecei, gente, pegava tudo, porque eu precisava, é o que você tá falando. Sim. Você tá construindo a sua carteira, você tem R$1.000 para pagar amanhã, você tem alguma coisa. Então, assim, você tem uma construção, só que a gente tem que entender em que momento da construção a gente tá. E você não pode, assim, pô, às vezes tem um cliente que precisa de auxílio e você faz pro bono. Entendeu? Mas vamos lá no início, tá? Quando uma pessoa começa, ela começa pegando tudo e mais um pouco. Então, eu comecei a administrar, a gente tem uma estrutura lá que administra imóveis, então tinha dias que eu pegava e que começava, sabe assim, sabe aquela chuvinha aqui em Cuiabá que todo mundo espera, todo mundo gosta, cai uma chuvinha, você tá dormindo, você fala, ai, que delícia, eu ficava em pânico, eu rezava naquele momento pra Nossa Senhora do telhado, porque eu sabia que tava caindo água na cabeça de alguém. Isso não é justo nem comigo que administro, muito menos com quem tá caindo a água na cabeça. Com certeza. Então, quando eu comecei a perceber que eu tinha alguns imóveis que a gente administrava, mas que os proprietários não tinham condição de cuidar daqueles imóveis dentro do que era de responsabilidade deles e que estava prejudicando quem estava pagando o aluguel para estar lá e que a pessoa não tinha condição de ocupar aquele imóvel, teve um momento que eu devolvi todos esses imóveis e eu disse, não tenho condição de trabalhar com o teu imóvel porque ele não tem condição de ser alugado. Sim. Tá? Assim como, às vezes, a gente ia mostrar o imóvel e o imóvel tava com um rombo gigantesco no muro e qualquer pessoa podia estar dentro do imóvel. Isso coloca quem mostra em risco. E eu digo pro meu time, nada no mundo inteiro, nenhum dinheiro no mundo justifica vocês correrem risco. Exato. Porque a gente vai em imóveis que não tem ninguém. Muitas do meu time são mulheres, e são homens também. A mulher corre risco, o homem também corre. Então, eu acho que nada. A gente já entrou em imóvel que a piscina tava fervendo de bicho, de verde ali, que a pessoa não tinha dinheiro para limpar a piscina. Então, eu não tenho condição de mostrar, porque daí eu coloco em risco as duas pessoas, eu coloco em risco o meu time, eu coloco em risco as pessoas que entram no site, ou que me procuram, ou que confiam na gente para arrumar um imóvel. E tem um que é o supra-sumo, vocês vão entender qual é o correr risco. Que eu tava assim, eu já tinha meus colaboradores e tudo, mas assim, daí você, na nossa rotina, um cliente liga, fala que quer ver um imóvel, você sai de algum lugar e vai lá mostrar. Entendeu? Se você tiver disponibilidade. E tinha uma casa que a gente pegou, que é ali perto do Shopping Estação. Essa é do querido, ele é meu cliente até hoje, sabe? E quando eu peguei a casa, eu mandei limpar, pedi pra limpar, a pessoa limpou. Só que demorou tanto pra alugar a casa, era época de chuva e tudo, que começou a chover e o matagal foi tomando conta. E eu fiquei, era início de profissão e tal, né? Você quer agradar o cliente, fica constrangido. Eu fiquei constrangido de mandar limpar de novo, porque não tava alugando a casa. Sim. E daí eu chegava lá parecendo a crocodila Dundee, né? Eu afastava o matinho e falava, ai, pode entrar, vem. E assim, loucura, né? Sim. Mas falta de maturidade. Resumindo, essa que veio aí, quando eu fui mostrar, ela alugou a casa. Olha só. E tinha uma mangueira atrás, que tinha um monte de manga jogada. Tinha esse mato que tinha crescido na frente. Nesse meu tempo, sabe? Tinha tudo. Aí eu pedi pro seu Francisco ir lá. Ai, Marcelo, você limpa pra me entregar limpo. Pedi pra limpar. Pedi pro jardineiro lá, né? Deu umas 3 caçambas de coisa pra tirar de dentro da casa. Porque era manga, era coisa... E o seu Francisco, que é um querido também, jardineiro, me mandou uma foto no meu WhatsApp, só que ele pegou e ligou. Ele falou assim, você vai pegar agora e vai olhar essa foto que eu acabei de te mandar e você vai me prometer que você nunca mais, Marcele, vai entrar em casa desse jeito. Eram 6 jararaquinhas na foto, filhote. Ele falou, elas são as mais venenosas e se você tivesse sido picada, a pessoa só ia achar por causa do seu carro lá na frente, porque eu sei que você vende carro. Aquilo ali, pra mim, foi o divisor de águas, assim, sabe? Ali eu entendi que nada, porque aquilo ali é besteira, né? Você fala assim, vou ter frescura de ficar andando no mato.
Mas não é isso, é risco. Com certeza. Sabe? E é risco que a gente corre no nosso dia a dia. Então eu falo, não. Ah, Marcele, teve uma cliente, uma corretora que recusou uma casa, que não tinha condição de mostrar. A pessoa me ligou brava. Por que você não quer pegar minha casa? Eu falei, por isso. Você teria coragem de entrar na sua casa 6 horas da tarde pra mostrar pra alguém? Ela falou, não. Eu falei, então por que você quer que meu time faça? Exatamente. Então, assim, em alguns momentos a gente tem que se posicionar. Eu dei exemplos pra vocês aqui muito básicos, tá? Mas aí a gente pode ir aumentando os riscos, né? Deve ter muita questão de familiar, a parte mais leve, digamos assim, que a gente não corre o risco físico, mas a gente corre um risco patrimonial muito grande, é de pegar o imóvel que ele tá com uma penhora, ele não é da pessoa, né? Aí descobre depois as informações. A gente tem que ter diligência, né, Rafa, de descobrir isso na hora, né? Mas eu falo que assim, se você não analisa uma documentação na captação, você vai vender o imóvel e não vai levar. Porque você faz toda uma tramitação, você faz toda uma negociação e o imóvel é inapto para ser vendido. E daí não existe negociação. Aí isso gera um desgaste, gera falta de confiança. E mesmo quando é apto, pode ser que depois você entre numa briga familiar também, né? Isso pode acontecer depois, né? Pode ser. Alguém discorda da venda, isso sim, acontece, né? Mas assim, até a hora da venda, tudo pode acontecer. Até a hora da gente tirar a certidão, tudo pode acontecer. Infelizmente, no Brasil, a gente é recomendado a tirar essas certidões antes. Pouquíssimas pessoas têm o hábito de fazer isso, né? Por exemplo, Portugal. Portugal tem uma lei muito rígida que você tem que manter todas as certidões em dias e elas vencem a cada 30 dias normalmente. Então, se o Cresce de lá te pega com alguma certidão vencida, você é multado. Nossa. Então, assim, se você quiser chegar hoje, fazer o depósito do imóvel, a empresa vai ter todas as certidões para poder te apresentar. Inclusive, lá tem certidão de capacidade energética, outras coisas que a gente não exige aqui no Brasil. Mas aqui a gente ainda tem o hábito de tirar na hora, só na hora que vender. Aí é que você descobre. Então, assim, a gente treina nossos corretores muito no sentido de olha antes, entende antes, sabe? Porque você tem a pessoa que realmente desconhece, ela só é leiga, porque olha o tanto que a gente estuda para conseguir ver documentação, olha o tanto que muda, que a gente tem que estar se atualizando, sabe? Sim. Imagina a pessoa que só é dono, imagina uma pessoa que recebe isso de herança, que nunca lidou com imóvel na vida. Então ela vai falar que tá tudo certo, mas quando você vê, não tá. Exato. Então, assim, o meu tudo certo é se eu vi, se tá tudo certo, não duvidando de nenhum cliente. Mas às vezes a pessoa desconhece questões técnicas ali, né, que a gente é habilitado para detectar. Com certeza. E a Marcele comentou de alguns perrengues, então a gente já vai aproveitar o gancho para começar um quadro que a gente vai continuar com esse quadro por aqui nessa temporada, porque é o quadro que a gente, digamos que geram os melhores cortes, Marcele. Porque é um quadro que é um desafio. A gente começa a falar assim, já vai dando um frio na barriga, eu sei. Mas é um desafio, né? Todos nós, né, empresários, empreendedores, vivemos de desafios, né? Então a gente sempre tem um desafio, mas calma, todos que saíram daqui ainda estão vivos em vida. Meu Deus! Então, bem tranquilo. A gente fala assim só para relaxar ou não, né? É andar no carvão com brasa acesa, no vidro, o que é, gente? É algo melhor que isso. É o nosso quadro Histórias Minhas Nunca Contadas. Nossa! Eu sei que você já participou de outros podcasts, você já grava conteúdos, né? Mas sempre tem, Marcele, aquela história que você nunca contou, nunca trouxe a público à tona e que você viveu na sua vida ou no mercado, de alguma forma. Assim, no ramo imobiliário eu sei que tem muitas. Todo dia. A gente recebeu recentemente o Ricardo, né? Ricardo Martins. Tinha histórias ali de banheiro, de visita de cliente, muito legais, vale a pena assistir lá no YouTube. Enfim, se você tiver essa história, o que vem em mente, é aquela primeira história que vem em mente, conta pra gente sem esconder nada, né, Dina? Exato.
Algo assim. Assim, é porque essa das jararaquinhas, ela é meio imbatível, né? Realmente. A história das jararaquinhas, ela é assim, né? Mas assim, a história que eu vivi, eu acho... Bom, tem uma história... imóvel é muito engraçado, né? Você precisa ter muito cuidado com a apresentação do imóvel, né? E eu fui numa casa muito medonha, parecia casa de terror, gente. Essa casa eu acho que não foi vendida até hoje, deve ter uns, sei lá, uns 5, 6 anos. Não tinha nada que fazia essa casa vender. E aí, para completar, era uma casa que era uma escola, não posso falar muito, porque senão eu exponho, né? Se falar o bairro, então, a gente já vai saber. Não, se falar o bairro, certeza que vai saber. Qualquer pessoa que entrou dentro daquela casa tem medo da casa. Nossa, era uma escola. É mal assombrada. É consegue descobrir. É esquisita. Talvez. Esquisita. Gente, não, por favor, vamos parar de falar detalhes, senão daqui a pouquinho Daqui a pouco... eu vou ver atrás. Mas assim, uma cliente minha, ela é bem sensitiva e tudo, sabe? Aí ela parou na frente da casa, ela falou assim, e a gente tava assim, uns 40 minutos atrasada. Ela olhou, ela falou, eu não quero entrar nessa casa. Eu falei assim, então, vamos entrar? Só porque, gente, eles estão esperando a gente aqui há 30, quase 40 minutos para mostrar a casa. A gente já tá aqui na frente da casa. Ela olhou, ela falou assim, é só porque você tá me pedindo, porque eu não queria entrar nessa casa. E nós entramos. Gente, realmente a vibe da casa era muito tensa. Assim, tinha muitas infiltrações e tudo, mas a casa era pesada, assim, sabe? Mesmo. Esquisitona, assim. Sim. Bem filme de terror. Aí o suprassumo do parecia sério, assim, sabe? Você fala assim, pô. E aí, quando a gente entrou em um dos banheiros, gente, tinham 2 manequins, assim, de criança, sabe? Mentira. Vestida com hobby, assim. Olha, eu arrepio só de lembrar. Meu Deus, eu falei, agora que eu saio correndo. Eu olhei, eu levei um susto, assim, sabe? Eu falei, cara, que é isso? E assim, era assustador. Os manequins nesse banheiro, posicionados nesse banheiro, assim, sabe? E com esse hobby, assim. Ela olhou, ela falou assim, você entendeu por que eu não queria entrar? Eu falei, entendi, vamos embora daqui agora. E assim, era uma escola e tinha um manequim no banheiro. Isso que intriga, né? Realmente. Ai, gente, pode cortar essa história, porque a pessoa vai... Mas assim, era assustadora. A casa era assustadora. Assustador. Esse banheiro, então, era assim, era o filme de terror mesmo. Quando você chegava no banheiro e tinha. E parecia que tava um manequim olhando pro outro, assim, sabe? E quando você chegava, você falava assim, eu vou ser abduzida agora. Não quero atrapalhar a conversa deles, né? Deixa eu sair aqui. Mas eu nunca mais voltei, eu tirei todas as minhas placas dessa casa. Ela não tá na carteira mais. Não, há muito tempo. Falei que eu não tinha condição de trabalhar a casa, dei um monte de desculpa, mas nessa casa eu não entro mais. Nós conhecemos um padre exorcista aqui que esteve eu aqui. Acho que precisa. Né? Ele esteve aqui. Eu acho que essa casa é só depois dessa Só história. depois, né? Do exorcismo. Se algum cliente quiser essa casa, a gente te apresenta aí o padre, você pode visitá-lo. Não, eu pego segurança. quem é o corretor que tá lá. Eu acho que nenhum corretor mais conseguiu vender essa casa depois. Mas assim, ó, brincadeiras à parte, né? Eu acho que isso realmente aconteceu. Vocês nunca me viram com medo de entrar em lugar nenhum, nem no lugar das jararaquinhas. Mas nessa casa eu não entro mais. Mas assim, ó, isso traz à tona uma coisa que é muito importante que a gente fala, que é o preparo do imóvel. Se você... A preparação de como está o imóvel para ser mostrado, ele vai atrair as pessoas ou ele vai afastar as pessoas. Sim. Nesse caso, era de sair correndo realmente, tá? Mas... E você até teve empatia com a cliente, né? Vamos sair daqui mesmo. Você não ficou forçando, não, essa casa... Eu insisti pra ela entrar, só dar uma limpadinha, uma oração. Não, né? Não, o exorcismo ele é pesado, querido. Você concordou e saiu mesmo. E saiu, mas assim, tipo, eu não sou ligada nessas coisas, entendeu? Sim. Mas essa casa não dava pra entrar, era medonho mesmo, assim, sabe? Se eu for lá hoje, provavelmente esses manequins ainda devem estar lá, sabe? E assim, é uma casa que Esperando não dá... a próxima vítima. Tipo... Só demolição essa casa mesmo, né?
Provavelmente, né? Mas assim, eu acredito que as pessoas precisam ter carinho com os imóveis. Então, eu entendo que tem gente que às vezes acaba o dinheiro, acaba a grana para poder dar manutenção e tudo, mas assim, uma limpeza pelo menos você consegue fazer, né? Manter a casa limpa, não necessariamente com manutenção, porque aí entra, né, uma questão que às vezes assim, pô, você recebe a casa, você não tinha grana para poder dar manutenção. Mas eu acho que a limpeza e deixar o imóvel livre de coisas, de objetos, sabe? Isso manda muito, assim, sabe? Aqui talvez, não sei se tenha tanto, né? Aqui em Cuiabá, mas nos grandes centros tem muita caso de invasão, né? Que aí não tem esse cuidado, né? Abandona a casa, chega lá, já tem gente morando, invadindo. Rafa, por incrível que pareça, muitas casas que estão desocupadas e que estão sem vender há muito tempo, elas têm essa característica de terem sido invadidas em algum momento. E aí é um entendeu? problema grave. E aí é um problema grave, porque daí isso envolve, não é só a manutenção e a má impressão quando você entra no imóvel, isso envolve segurança também, que é aquilo que a gente estava falando, né? Não sei se minha história era o que vocês estavam imaginando da história. Até mais, né? Até a gente ficou assustado aqui. Mas, olha, sigilo. E curioso. Não conto onde é a casa, de jeito nenhum. A casa É em tá Mato lá. Grosso. É em Cuiabá, eu posso dizer que é em Cuiabá. Então tá bom. A gente vai... Falei demais. Né, caçadores de fantasmas já podem começar. Não, eles podem começar por lá, com certeza. Tá? Se o padre exorcista quiser fazer, assim, provar alguma coisa pra alguém, é lá também que ele vai, entendeu? Uma boa, né? Sim. Então vamos pra parte mais atual, né, Jimmy? Isso. Eu gostaria também, antes de entrar nessa parte, a gente falou muito sobre a sua experiência, isso foi muito bacana, trouxe muitos insights para corretores. No entanto, existem muitas pessoas que querem entrar no ramo imobiliário para investir, empresários mesmo. Que a gente sempre ouve, né, que terra é um ótimo investimento, né, que investir em terra, investir em casa é sempre muito bom. E como funciona isso? Por exemplo, eu sou leigo, digamos que eu seja leigo, e eu quero começar ali, o pequeno, médio empresário, já quer começar a investir em imóveis, talvez para manter o patrimônio, para valorizar o patrimônio dele. O que você vê hoje para essa pessoa que está começando, ou até mesmo quem já tem uma grana guardada para poder investir isso e esperar rendimentos? Não só para alugar, para viver, mas também como investimento. Jimmy, eu aposto muito hoje em diversificação de carteira. A gente tem que entender, por exemplo, uma pessoa que nunca investiu em imóvel, que não, né, dificilmente o investidor não tem nenhum imóvel, né? Exato. Ele passa a ser investidor depois que ele já tem o dele, que ele quer fazer novos investimentos. A gente precisa entender muito quais são os objetivos dessa pessoa, entender o que te dá uma liquidez maior, porque quando a gente fala de imóvel, a gente está falando, né, que tem menos liquidez do que outros tipos de aplicação. Eu acho que, assim, tem gente que compete demais com outros tipos de investimento. É porque o investimento no rendimento não é bom em imóvel. Tem que escutar a tua história, tem que entender o que você quer. É igual o banco que pergunta se o seu perfil é conservador ou se ele é mais ousado. A gente tem que entender qual é o teu perfil, o que você quer fazer nesses investimentos. Existem investimentos hoje de pessoas que querem começar, que estão adquirindo os imóveis e que querem fazer boas escolhas, a gente tem isso na carteira, né? Que a gente vai indicar, porque nem sempre o que é um bom investimento para mim é para você. Exato. Então a gente tem que entender teu contexto, tua história, teus objetivos, se você quer, né, permanecer aqui, o que você quer de futuro, o que você espera desse investimento. Perfeito. Entende? Então, assim, quanto mais versátil o investimento for, melhor. Então, olha, vamos fazer num cenário ruim e vamos fazer num cenário bom. A gente sempre conta com um cenário ruim primeiro, para te mostrar que ele é um bom investimento, né? Se você puder comentar com o pessoal que está assistindo, ouvindo, hoje vocês trabalham com imóveis de que faixas de valores, por exemplo? Rafa, a gente só não trabalha com Minha Casa Minha Vida por uma questão de foco mesmo. Mas hoje nós trabalhamos com terceiros, né? Para a galera entender, terceiros são imóveis que são uma revenda, então você comprou de construtor ou comprou de outra pessoa e está colocando esse imóvel para venda, né? Nós trabalhamos com alocação também e nós trabalhamos com lançamentos, tá? E os lançamentos têm se mostrado, né, boas opções e tudo. Antigamente, foi até uma mudança de posicionamento nossa, porque antigamente a gente trabalhava basicamente com aluguel e com terceiros. E nós percebemos que o lançamento é uma coisa que, né, a gente teve ótimos resultados ano passado com isso também. E o desenho todo de 2026 é em relação a isso, né?
Nós temos gestão de parceria também, enfim, tem outras coisas. Esse ano tem outros projetos que eu ainda não posso contar, mas eles já estão desenhados, já estão aí, tem ótimas oportunidades no nosso mercado. Mas assim, hoje o nosso time é preparado, cada pessoa do nosso time, para atender uma faixa específica, tá? Então, eu atendo desde terrenos até casas prontas, então tem vários tickets. Por exemplo, um ticket de estúdio, que a gente teve muitos resultados, né? Com estúdio no ano passado, os clientes estão gostando muito disso daí. Os estúdios a gente consegue desenhar uma rentabilidade muito legal e ele é um ticket ali de 300 mil. Certo. Né? Então... E já mobiliado, né? Não, sem mobiliar. Sem mas mobiliar. você investe mais 60 mil ali na mobília e você já tem uma rentabilidade boa. Uma das coisas que a gente mais está conversando, que a gente lançou esse assunto, assim, nesse formato no ano passado, foi sobre oxigenação de imóveis. Que entra dentro do que você me perguntou, Jimmy. Eu já tenho um imóvel e eu quero mudar. A gente tem muitos clientes que, por apego, por uma questão... Porque antigamente o pai falava assim, imóvel você só adquire, você não vende, né? Tinha muito isso. Então, assim, eu sempre escuto clientes. Semana passada eu atendi uma cliente que... eu já atendo a família deles há, sei lá, mais de 5 anos. Acho que uns 8 anos. E eles me procuraram por uma locação comercial. Quando a gente foi conversando e entendendo o que eles querem, quais são os planos deles, tudo, eu fui entendendo que eles tinham outros imóveis e que, tipo, falando de 4 imóveis ali, 2 eu aconselhei que eles vendessem, tá? Porque eram imóveis muito antigos, porque quando você tem um imóvel muito antigo, o custo dele passa a ser um pouco mais alto. E o valor dele já não tem uma alavancagem, né? Mais, ele já tá dali para baixo, praticamente, né? Não vai perder tanto, mas também não vai ganhar nada. Antes né? de vender e girar, Então, né? você pode oxigenar esse patrimônio. Então, a gente tem imóveis, por exemplo, eu tenho um cliente que tem um apartamento no Bosque da Saúde que custa 550 mil e dá, sei lá, 2.500, não dá nem 3 mil de rendimento para ele. Se ele vender, ele compra um estúdio, quase 2 estúdios, e ele mais do que duplica esse valor. Então, isso se trata de oxigenação patrimonial. É eu pegar o que você já tem, a gente faz o estudo, te aconselha para venda e faz esse dinheiro virar muito mais. Então... Que é uma espécie de alavancagem também. É uma alavancagem. É uma alavancagem, mas é uma oxigenação, que você está pegando teu patrimônio, investindo em outra coisa, não necessariamente... né, em outros recursos, mas você troca um imóvel por outro imóvel que te dá rentabilidade uma despesa e que te dá valorização ainda. Né? Exato. Muito bacana. Perfeito. É isso. Bom, agora a gente quer saber, vamos perguntar sobre a dica relâmpago? Com certeza. A gente saber, agora, o momento que a gente quer saber é um momento rápido, onde a gente quer saber da Marciele para aquelas pessoas que querem se destacar no mercado hoje, como você já vem se destacando. O que você diria, olhando para a câmera ali, né? Essa câmera, a sua, aquela nossa, do meio, aquela sua ali. Fala ali para as pessoas. Vou até arrumar meu cabelo para dar essa dica, tá? Microfone, pode puxar assim se quiser. Tá. Deu? Deu. Tá. Então, para as pessoas se destacarem hoje no mercado, qual é a dica relâmpago? Assim, o que você vê à sua mente que funcionou para você, né? Exato. E que para as pessoas terem sucesso também, elas poderiam se destacar no mercado. Bom, eu acho que para se destacar no mercado imobiliário, você precisa ser persistente. Nada acontece da noite para o dia. Então, a persistência em primeiro lugar. Não se compare, porque a arte da comparação faz pessoas preciosas e pessoas que tinham tudo para dar certo desistirem na primeira, né, primeira dificuldade. E isso é muito sério. Escolha um nicho, se posicione. Se posicionar, fazer com que as pessoas te conheçam por um ramo específico, demora, leva tempo, mas te traz resultados duradouros depois. Então, não se compare, escolha seu nicho e seja persistente. Perfeito. E pegando a conexão, Jimmy, com o que a Marciele está falando, cruzando com o mundo dos negócios digitais, como que você vê isso cruzando? Bom, no ramo imobiliário, eu acredito que para a venda de imóveis é muito no tete a tete, mas a dificuldade é você ser conhecido.
E no meio digital, a gente consegue conectar isso muito entre você ser conhecido e expandir seu mercado, porque hoje você atua em Mato Grosso todo, certo? Só em Cuiabá. Só em Cuiabá? Só em Cuiabá. E com uma visão de negócio, você pretende também expandir, certo? Para Mato Grosso, no futuro, para o Brasil. Antes da gente expandir, é interessante que a gente tenha já visibilidade para fora. Uma vez que você tem essa visibilidade, fica muito mais fácil para você penetrar o mercado, igual você falou. A gente está fazendo aqui o podcast, você está crescendo a sua marca, você é uma pessoa incrível. E aí, quando as pessoas verem isso e você for fazer uma oferta para elas, vai ser muito mais fácil, porque você já gerou aquela experiência que a gente havia comentado lá. Então, o meio digital, ele facilita muito, Rafa, nisso. Ele humaniza aquelas empresas que a gente olha e fala, nossa, é a empresa tal, né? Então, a gente fica, nossa, eu nunca vou alcançar aquela empresa. E, de repente, conhece, né, a Marcele, conhece como foi a experiência dela, viu que ela é uma pessoa como a gente e consegue se conectar e entender qual que é o melhor momento para também fazer negócio com você. Então, a expansão digital, e ela é muito barata também, é muito fácil, né? Claro, exige tempo e esforço, como todo negócio. No entanto, a escala dela é praticamente infinita, porque a gente faz uma vez e aí consegue crescer e expandir o nosso negócio. Você diz, inclusive, de transformar todo o conhecimento de mais de 25 anos no mercado, da Marcele, por exemplo, em um negócio digital, é isso? Também, não só isso. A gente pode transformar também o negócio digital, né? Enfim, fazendo palestras, treinamentos, que também a gente chama de infoprodutos, que são produtos de informação, conhecimento, mas também expandindo o negócio. Por quê? O mercado digital, ele vai crescer a Marcele e aquela empresa. Então, qualquer outro produto que ela for vender, vai ser muito mais fácil para ela, porque ela já tem a confiança prévia do público. Isso reforça o branding tanto pessoal dela, quanto para a empresa. Então, digamos que um dia ela queira fazer uma venda, né? Uma venda até da própria empresa, queira fazer uma aquisição, fica muito mais fácil para ela conseguir esse espaço de mercado, uma vez que ela já está situada. Legal, perfeito. Jimmy, eu posso falar Com sobre certeza. isso? Eu acho que isso tem acontecido muito com a gente do ano passado para cá. A gente mudou o nosso posicionamento de marca, mudou o nosso posicionamento de imagem, começou a retratar um pouco mais o nosso dia a dia, humanizar isso, trazer um pouco do que a gente... É mostrar mais o que a gente faz no dia a dia, não é fazer coisas diferentes, mas é mostrar isso daí. Eu acho que isso aproxima as pessoas. Eu acho que isso faz com que as pessoas entendam que nós somos gente como elas também, que é o que você falou. E tem uma máxima que eu não consigo comprar de você se eu não te conheço. Né? Então, você pode ser o melhor corretor do mundo, você pode ser o melhor vendedor do mundo, mas você não vai impactar quem não te conhece, quem nunca ouviu falar de você. Então, mostrar quem você é, mostrar o que você faz, trazer seu dia a dia. As pessoas gostam de proximidade. Eu falo que, assim, a galera fica na dúvida entre Instagram profissional, Instagram pessoal, e a gente entende que você é uma pessoa só, e elas querem saber do seu dia a dia. Eu falo que eu bombo quando eu mostro meus cachorros, porque tem gente que às vezes não fala comigo no dia a dia, mas que fala comigo sobre os meus cachorros e isso depois vira negócio. Então, eu acho que assim, a gente se identifica com as pessoas. E eu trago um dado também que eu acho que também traz isso. A gente, acho que na imobiliária alcançou vamos melhorar ainda, mas assim, do ano passado para cá, a gente implantou um Sales Ops, que poucas empresas têm, inclusive poucas empresas do mercado imobiliário têm, de ter essa análise de dados mais aprofundada, de entender o comportamento do que está acontecendo dentro da nossa imobiliária, do que traz resultado para a gente, do que não traz, do que afasta, do que aproxima. E um dado muito importante é que quando a gente olha volume de faturamento e a origem desse faturamento, a gente teve quase 60%, 70%, em torno de 60% dos nossos negócios feitos entre amigos e familiares, entre indicações e entre carteira do que a gente tem feito nos últimos tempos. Olha só. E distante do que a gente pensa, que às vezes você bota um patrocinado e ele já te dá resultado naquele mesmo momento, mas isso é resultado de um trabalho contínuo de imagem, de um trabalho contínuo dizendo para as pessoas da sua audiência que você não precisa ter 100 mil pessoas na sua audiência para poder ter resultado. Se você tem com aquelas 3, 4 mil mais assíduos ali, você já tem o teu resultado, né? Exato. Então, é a influência do que as pessoas do teu meio estão te vendo, de como essas pessoas te veem para fazer negócio. E isso é construção de autoridade, isso é construção de imagem, é a proximidade com as pessoas, é dizer para as pessoas, eu também sou gente como você, né? É isso.
Perfeito fazer uma analogia aqui, né? O Mato Grosso, do agro, é igual uma plantação. Você não vai colher imediatamente, você tem que colocar a plantinha, principalmente quem tá começando, regar, e lá no futuro a pessoa vai comprar, porque é confiança. Em algum momento vai ter a necessidade, né, de comprar um imóvel e ela vai buscar quem ela conhece. E como ela já passou muito tempo com você, você vai ser a primeira opção dela. Exatamente. Isso é incrível. Exatamente, é isso. Perfeito. Vamos então para outro quadro, que é o que eu vou passar a bola aqui pro Jimmy para ele fazer a pergunta de milhões? a pergunta de milhões. Gente, vocês estão com um monte de quadro para mim. Eu quero saber o que vai sair disso, tá? Então vamos lá. Marcele, se você pudesse voltar 10 anos atrás, qual seria a decisão que você tomaria diferente no mercado imobiliário? E se você pudesse dar um conselho também para quem vai entrar agora, qual seria esse conselho? Ai, gente, eu antecipei na minha dica rápida. Poxa vida, né? Tá, vamos lá. Eu vou falar então. Qual que é a primeira pergunta? Bom, se você pudesse se colocar numa linha do tempo e voltar 10 anos atrás, o que você faria diferente para crescer mais rápido no ramo imobiliário? Talvez, acho que uma das maiores dificuldades é se posicionar. Mas eu entendo que a pessoa... Hoje, eu falo o seguinte, a gente consegue encurtar o tempo das pessoas que entram, com o conhecimento que a gente já consegue imprimir. Mas eu também acredito que tudo é aprendizado. Sim. Então, se eu não tivesse passado por esse aprendizado, talvez eu não fosse a profissional que eu sou hoje. Exato. Mas eu acredito que talvez eu tivesse me posicionado mais rápido, tá? Não necessariamente teria sido o que me faria crescer mais rápido, mas assim, se eu pudesse dar um conselho para a Marcele quando ela começou lá atrás, você tá no caminho certo, continua, vai doer pra caramba. E dói. Vai doer, você vai querer desistir muitas vezes, né? Mas continua, porque vai dar certo. Mas se posicione o mais rápido possível. Sim. Estude muito e se posicione o mais rápido possível. Perfeito. E para Marcele, daqui a 10 anos, que recado você teria para ela? Eu quero ter essa bola de cristal, Rafa. Mas como você se imagina? Como eu imagino daqui a 10 anos, eu acredito muito em Deus. Amém. Eu acho que Deus prepara a gente de formas que a gente nem pensa. Eu tenho certeza que Deus tem coisas muito maiores do que as que eu posso imaginar hoje para o meu negócio, para minha vida. Então, eu confio no que Ele prepara para mim. E eu trabalho todos os dias para estar preparada para isso. Então, eu acho que eu gosto muito do poder das conexões, das trocas genuínas que a gente falou. E eu acredito que a gente precisa estar com o radar ligado 24 horas. Eu sou uma pessoa que não consegue desligar o radar. Então, hoje eu lido com oportunidades que no passado eu sequer imaginaria ter essas oportunidades. Então, eu acredito que o mercado imobiliário é um mercado que tem infinitas possibilidades. Eu sou apresentada todos os dias para coisas que são maiores do que eu posso imaginar e que eu esteja preparada para tudo isso que vem. É isso, não sei se eu te respondi. Sim, com certeza. Qual é a outra pergunta? Se você pudesse dar um conselho para quem vai ingressar hoje, né, no mercado. Mas você já respondeu essa também, né? Com base no que você faria diferente 10 anos atrás. Mas posso dar um conselho específico? Eu vejo que tem muita gente que quer mudar de profissão. E eu acredito que quando a gente fala em transição de carreira, que é uma coisa muito dolorida, é uma coisa que te bota em dúvida o tempo todo, é uma coisa que te põe assim, poxa, será que eu vou fazer isso? Será que eu vou fazer aquilo? Quando a gente pensa assim, poxa, eu não tô feliz no que eu tô fazendo, sabe? Primeiro, a pessoa precisa voltar a 10 casinhas. Que talvez seja se fazer essa pergunta de 10 anos atrás, se você pudesse dar um conselho que você faria de diferente, sabe? Eu acho que se você só mudasse algumas coisas, talvez não seja a hora de mudar agora. Perfeito. Sabe? Dependendo do grau de mudança que você... dessa pergunta, eu acho que são perguntas importantes, porque a gente tá falando aqui sobre mudança na vida das pessoas. Sim, exato. E eu falo que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu, como empresária, quando eu coloco uma pessoa para fazer transição de carreira, eu tenho responsabilidade, porque eu preciso entender que impacto vai ter isso na casa dela. Exato. Sabe? E você, como gestora, deve se deparar muito com histórias assim, né? Muito, pessoas que estão saindo da CLT, estão deixando alguma coisa. Muito. E
É como você falou mesmo, é uma responsabilidade, né? Às mas vezes é assim, melhor dizer não, né? mas é melhor dizer não, mas eu digo não na entrevista. Uhum. Quando eu percebo que a pessoa não Ah, tem a estrutura, então assim, o que eu vou dizer hoje é para quem quer entrar no mercado imobiliário, para quem vai fazer transição de carreira. Eu acredito que quando você pensa em mudar e quando você pensa em fazer transição de carreira, para quem quer entrar no mercado imobiliário, você precisa ter estrutura para se segurar de 3 a 6 meses. A gente trabalha todos os dias para a pessoa ter resultados antes disso. Mas de 3 a 6 meses é onde você está trabalhando, você está estudando, você precisa investir em conhecimento, você precisa investir na parte técnica, você precisa entender o que são cada uma das questões dentro do mercado imobiliário, então onde você está aprendendo. Então você precisa ter uma estrutura ou de se segurar financeiramente mesmo, né? Uhum. Nesse tempo. Você precisa ter um preparo psicológico, porque não é fácil encarar isso. Já não é fácil a gente, depois de tanto tempo, encarar uma venda que cai, cliente que desiste, né? Imagina uma pessoa que está começando. Então, a gente precisa conversar com essas pessoas, a gente precisa falar para essas pessoas como é. Eu acho injusto que uma pessoa que quer entrar no mercado imobiliário, você fala, nossa, você vai ganhar muito dinheiro. Não, você não vai ter problema nenhum, o mercado imobiliário é maravilhoso. É maravilhoso, você pode ganhar muito dinheiro, mas você tem um caminho, meu amigo. Exato. E não dá para negligenciar isso quando você tem a responsabilidade de uma pessoa iniciando junto com você. Então, isso é muito importante. Vai ter um tempo, vai. Como é a sua estrutura familiar? Se é casado, se é casada? Seu marido tá junto com você? Sua esposa tá junto com você? Como é a estrutura com seus filhos? Como é que você vai fazer com seus filhos? e essa seleção é super importante, né? Ainda mais na era do coach. Então você entra na internet, você vê vídeos. Para você ser rico, você tem que entrar no mercado imobiliário. Você vai ser rico rápido. Então não tem muito assim, muitos vídeos assim. Meu amigo, o cara que gosta do tigrinho, que é para ganhar amanhã o mercado imobiliário, não é para ele. É tipo isso, é nessa linha. Acho que até antes do tigrinho já começou muito esses vídeos, né? Motivacionais e que traz você, não, vem, a piscina tá, né? Mas, na verdade, é bom esse crivo que você faz, né? Essa seleção mostra a vida real, né? Que as pessoas vêm, às vezes, iludidas, achando... É um choque de realidade, Rafa, e nem sempre as pessoas estão preparadas para isso. Eu tenho lá no escritório, eu já tive advogados que fizeram transição de carreira para corretores, que hoje são só corretores que não são mais advogados. Eu tenho professor, eu tenho empresário, já tive engenheiro... Eu tenho agora uma arquiteta. E que estão se dando muito bem. E que tem resultado. Essa arquiteta acabou de começar, mas eu já vi outras arquitetas entrando e tendo resultado. Como eu já vi arquitetos entrando e não ficando. Eu não estou falando de profissões. Eu estou querendo dizer que todas as profissões podem sofrer transição de carreira para o mercado imobiliário. Eu vou defender, óbvio, o mercado imobiliário. Sim. Mas a gente precisa que as pessoas entendam, primeiro, que existe um tempo de maturação, que você precisa ter uma estrutura para se aguentar, ou uma estrutura financeira, ou alguém junto com você para te apoiar, certo? Mas que a gente está falando de uma profissão que ganha mais do que um advogado de sucesso, que ganha mais do que um médico que faz plantão, que trabalha lá 36. Mas as pessoas querem esse rendimento, mas não querem um investimento ali no mínimo possível, que é um preparo, um estudo, entendeu? Funil, ser disciplinado depois, entendeu? Porque isso exige disciplina, isso exige que você entenda, que você faça cursos, que você não pare, que você pense no futuro, que você participe de eventos, que você tenha o bichinho ali a disciplina de melhorar. Então, eu acho que assim, isso serve para todas as profissões, não só para o mercado imobiliário. Sim. Mas quando a gente fala de quem quer vir para o mercado imobiliário, quando a gente fala de quem quer fazer transição de carreira, a gente tem ótimas oportunidades, mas a pessoa precisa entender que ela é uma empresária. Exato. Sabe? Ela é uma empresária do mercado imobiliário. Que seja que você associado a uma imobiliária, você dentro de uma construtora, você como autônomo, se você se comportar como um empresário, entender que o teu negócio depende de você, você vai muito longe. Com certeza. E outra coisa também, Marcele, quando você disse, voltando ao nosso papo atrás, né, que a gente falou da sementinha que você tem que construir, a partir do princípio da psicologia da pessoa de transicionar a carreira, às vezes ela quer transicionar pelo motivo de que ela tem um desafio que não consegue enfrentar. Então ela se vê que ela não tem sucesso naquela área, talvez porque ela não gosta daquela área, ela às vezes entende isso, mas muitas vezes é porque ela não sabe superar esse desafio.
para seguir o próximo passo, porque é um esforço e recompensa, toda atividade que a gente faz. E aí, muitas vezes a pessoa se encontra nessa posição. Eu não consigo superar esse desafio, mas às vezes ela tá em 3 anos de mercado já, e a sementinha já tá crescendo, já tá começando a germinar, já vai florir, e ela decide transitar de carreira. Isso, tô dizendo até no ramo imobiliário, né? Às vezes a pessoa vai, investe. Eu já vi muito isso. Acontece muito. E o que você pensa, assim, pra essa pessoa conseguir mudar a mente dela? Porque muitas vezes ela não tá enxergando o problema do ângulo certo. Como é que ela pode encontrar esse ângulo ou sair um pouco da casinha, buscar ajuda para conseguir se desenvolver? Bom, eu acho que a gente falou agora há pouco de uma coisa que é muito importante, que eu me encontro muitas vezes nessas perguntas, tá? Porque quando eu quero falar, chega, né? Não quero mais! Quero sair correndo, entendeu? Por que eu tô falando tanto disso? Porque eu também enfrento isso. As pessoas acham que não, entendeu? Mas eu também enfrento isso. Nós, empresários, enfrentamos isso com frequência. Todas as áreas. Chega, eu não quero mais brincar disso, né? Eu acho que você volta às casinhas, como eu falei. Volta às casinhas e entende se lá atrás você daria um conselho para essa pessoa de fazer outra coisa ou fazer o que ela tá fazendo hoje. Se o conselho fosse fazer outra coisa, tá na hora dela fazer a transição de carreira. Se o conselho fosse fazer alguns ajustes para que você não tenha as aflições que você tem hoje, quer dizer que você ainda consegue mudar olhando para aquilo ali que hoje você aconselha. Aí você vai procurar um mentor, aí você vai procurar um psicólogo. A gente implementou recentemente lá na imobiliária um negócio que eu tô dizendo para vocês com toda a franqueza do mundo. Eu não imaginava que isso fosse fazer tanta diferença na minha imobiliária. Que maravilha. Mas ele se chama Guia da Alma. Fala nisso, todas as empresas podem adquirir. Eu fazendo propaganda do Guia da Alma. Mas os meus corretores, os meus colaboradores, eles me agradecem com frequência pela implementação do Guia da Alma. Por quê? Porque a nossa sociedade, eu não falo só, eu vou falar como empresária, tá? A nossa sociedade, em tudo que a gente faz, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, em tudo, a gente tá exposto à comparação, à autocobrança excessiva ou à autoliberação excessiva. Eu acho que é muito importante que a gente volte pro adulto, né? Eu tenho uma mentora que é a Simone que fala sobre isso. Volta pro seu adulto e entende que a criança, eu não quero mais, eu não vou fazer mais isso, só reclama. Vamos entender se a gente tá no adulto ou se a gente tá na criança, quando a gente tem algum problema, tá? É o adulto ou é a criança que tá falando, e se for a criança, você vai ter que esperar ela virar adulta, né? Ou puxar ela pro adulto. E quando a gente tá no adulto, mas tá doendo do mesmo jeito, a gente procura ajuda. Então, nós viemos ainda, acho que a nossa geração, talvez, né, a próxima, que vocês são mais novos que eu, mas a próxima geração, ela já vai estar mais tranquila em relação a isso, mas a gente vem de uma geração que pedir ajuda ou ir no psicólogo era coisa de gente doida, entendeu? Então, por isso que a gente enfrenta mais burnout do que qualquer outra geração. Sim. Né? Então eu acho que assim, é importante que a gente peça ajuda, que a gente olhe para a parte resolutiva e que a gente não fique no problema, e a gente tem assim a gente é inundado com opções que fazem a gente se comparar, fazem a gente ir para outras coisas que acabam, trituram com a cabeça da gente. Exatamente. Né? Então assim, a gente já e outra, dentro do mercado imobiliário a gente já tem esse fator surpresa, que às vezes em um mês você vai vender muito e outro mês você não vai vender nada. Eu já vi gente que passou 6 meses sem vender, mas que nos outros 6 meses fez um ano espetacular, ficou em primeiro lugar da imobiliária. Olha só. Então eu acho que a gente tem que olhar para o ano, mas quem faz o seu ano é o seu dia a dia. Então eu acho que assim, a gente tem que entender quais são as interferências na nossa vida naquele momento, porque o que te interfere hoje talvez não seja o que vai te interferir daqui a 12 meses. Né? Com certeza. Então, assim, qual é a interferência que você tem, qual é o ruído que você tem na tua vida naquele momento e tratar isso. Então, eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia, sabe? Com certeza. A cada 15 dias no máximo, sabe? Então, assim, eu tive um burnout ano retrasado, tive um início de burnout no final de 2025 também. Eu ainda, né, acho que a gente tem que lidar muito com isso. Sim. Mas, assim, eu sou uma pessoa, sou viciada em trabalho, então, com frequência, vocês vão me ver trabalhando
até 10 horas, até 11 horas, estou tentando trabalhar isso na minha cabeça, melhorar isso, né? Como profissional, a gente enfrenta, todos nós temos as nossas dificuldades. Mas eu acho que é muito importante olhar, pedir ajuda, levantar a mão quando a gente tem que levantar. Então, assim, quando você vai saber se é hora de mudar de profissão ou não? É olhando esses parâmetros, sabe? Então, assim, é conversando, trazendo ajuda profissional, que muitas vezes a gente precisa ter ajuda profissional. E é sempre, 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 sempre conversar com gente que vai te agregar. Exato. E muitas vezes a gente conversa com gente que não vai agregar pra gente. Então, eu acho que isso é um dos nossos grandes erros na nossa vida, né? Eu acho que é conversar com gente que às vezes não tá no mesmo volume que você. Porque não é porque a pessoa te conhece há 1 milhão de anos que aquela pessoa tá preparada para conversar com você sobre aquilo. Exato. Né? Então tem um vídeo do Joel J que fala, poxa, às vezes a pessoa que te viu crescer não vai conseguir te reconhecer hoje como profissional de sucesso, porque a pessoa que ela conheceu foi aquele menino que brincava na rua. Entendeu? Ela ainda tá ligada naquela persona, não na que você é hoje. Fazer questão de te puxar para aquele... Exatamente. Então é por isso que às vezes algumas pessoas da nossa família não nos acompanham. Isso é normal de acontecer. Algumas vezes as pessoas que a gente em outro momento desabafava sobre vida pessoal, não é a pessoa que você vai desabafar sobre a sua vida profissional. E eu acho que isso é muito delicado, mas é muito recorrente na vida das pessoas pedirem ajuda para as pessoas erradas. Não por maldade, porque essas pessoas erradas são más, porque elas não têm a capacidade de te acompanhar naquilo que você evoluiu. Exatamente. Então eu acho que é muito importante entender em quem que você está se espelhando e com quem você está conversando. E a gente se perguntar, né? Ela te suga ou ela te rega? É verdade. É isso mesmo. E às vezes esse insight vem do nada. Entendeu? Às vezes a pessoa nunca pensou nisso, vai me ver falando agora e vai ter esse insight. Tomara, né? Que a gente ajude alguém. Mas eu acho que é isso, eu acho que é muito isso. Acho que tá na hora de mudar. Tá na hora, quando você entende que tem muita coisa errada ali, você se aconselharia a fazer outra coisa. E você não quer... E também quando você não quer que a pessoa daqui a 10 anos faça a mesma coisa que você faz hoje. Porque aí tá faltando perspectiva de futuro. Sim. Então isso também é uma coisa que faz com que você queira mudar de ramo. E, gente, não tem idade pra mudar de ramo. Exato. Não tem momento da tua vida pra mudar de ramo. Entendeu? O que a gente não pode é se deixar no meio do caminho. Se abandonar achando que você tem que viver 50 anos fazendo a mesma coisa. Sim. Sabe? Eu vejo pessoas se redescobrindo no mercado imobiliário, como eu me redescobri. Então, isso que é importante. Eu acho que ter essa perspectiva e que as pessoas não desistam do futuro delas. Eu sempre falo assim, a gente é muito incentivador lá na imobiliária do programa 50+. Então, eu tenho muita gente com mais de 50 anos na imobiliária. Eu já tive bastante, mais do que eu tenho hoje. Mas eu gosto muito desse tema, porque a nossa população está envelhecendo e as pessoas, talvez com mais idade, elas têm um pouco mais de capacidade de resiliência, de olhar as coisas com mais calma, de tentar entender melhor as pessoas. Não que os jovens não tenham, mas acho que a gente precisa pensar nisso, nessas capacidades que o público 50+ tem, que às vezes a gente precisa desenvolver um pouco antes. Também né? passam bastante credibilidade, né? Sim. É um público que passa confiança também, Sim. né? Tem seus prós, tem seus contras, como todo mundo tem, de todas as idades tem. Então eu acho que assim, ter uma equipe que você mistura todos os perfis, Rafa, é muito rico, porque uma pessoa aprende com a outra, sabe? Então a gente consegue ver isso, a gente consegue aprender, a gente consegue ver. Eu acho que aprendizado não tem limite nem idade para poder começar, sabe? Perfeito. Maravilha. Muito bom. Então, vamos caminhando para o final. Infelizmente, né, os assuntos fluíram bastante. Bem, isso é incrível, né? Que bom, Desde né? o começo. E a gente já foi avisado aqui para a produção que nossa hora está passando, então a gente precisa caminhar para o final de alguma forma, né? Mas o que você espera do futuro da Concept, da Marciele? Como você projeta? Tem projetos que você pode... Eu sei que tem projetos que você ainda não pode comentar, mas se tiver algum projeto que você pode comentar, como você se vê daqui a alguns anos, ou o que você quer compartilhar conosco assim, sobre o futuro da Concept, o futuro da Marciele. E até adicionando, não só compartilhando nesses projetos que são novidades, que vão sair, como é que o pessoal de casa consegue acessar você, sua equipe, para poder
entrar e fazer parte, como que eles podem te encontrar. Então, inclusive, nós estamos em recrutamento. Olha só, olha. Em campanhas de recrutamento. Então, nós abrimos novas vagas para 2026 para esses projetos que a gente tem, né? Que são os núcleos dentro da imobiliária que vão ser mais desenvolvidos. Então, núcleo de terceiras, de locação, de lançamentos. Tem núcleos novos que vêm pela frente, né? Que são essas novidades que a gente ainda está desenvolvendo. Então, tem pelo menos 3 projetos novos para 2026, com outras pessoas, com pessoas internas. Eu acho que 2025 ensinou muito pra gente, né? A Marcele do futuro quer que eu ouvi mais pessoas dizendo o que você disse. Que em algum momento eu impactei a sua vida. Em algum momento eu te trouxe luz, em algum momento eu te trouxe respostas. Eu acho que a gente vive para isso e a gente trabalha para isso. O que eu mais gosto é de ver as pessoas crescendo. E eu espero que todo o meu time, todas as pessoas que a gente impacta sejam prósperas e que isso traga o impacto positivo para a vida delas. Eu espero continuar. Eu amo atender com todo o gosto do mundo, então eu quero poder atender mais os meus clientes. Eu acho que talvez no futuro eu tenha que colocar pessoas na gestão, que é uma parte que, né, consome mais a gente, mas eu espero ficar mais próximo dos meus clientes. Trazer mais frentes de negócio, porque isso me anima muito e eu gosto muito disso. Mas eu acho que a Marcele do futuro é olhar e falar assim, poxa, eu ajudei as pessoas dentro da minha missão de vida, que é desenvolver pessoas e que é atender, porque a gente participa de coisas muito importantes na vida das pessoas. Esse momento, e dos momentos que eu mais me impactei sobre o que eu faço, foi quando eu tive a experiência disso. Então eu me mudei, eu precisei me mudar. E eu me mudei para um apartamento que, assim, pediu o contrato rápido, queria me mudar rápido. E o proprietário foi muito... Resistente? Não, muito pelo contrário. Ele foi muito acolhedor nisso. Ele entendeu o que eu precisava, ele se esforçou para que a gente conseguisse realizar. Sabe? Eu precisava me mudar naquele dia. E ele me deixou uma carta. Não, foi uma carta, né? Não tem nada... de outro sentido, assim. Mas, assim, ele me deixou uma carta tão humana, sabe? E ele escreveu na carta que ele esperava que aquela nova fase da minha vida fosse uma fase que trouxesse coisas boas pra mim. Então, assim, aquilo ali foi mais importante do que qualquer outra coisa no meu processo. E ali eu consegui, talvez, voltar a entender o quanto a gente impacta na vida das pessoas. Porque as pessoas, elas procuram outras casas, elas procuram outros apartamentos, elas procuram outros capítulos, vamos chamar isso, independente de qual imóvel seja. Você procura outro capítulo quando alguma coisa na sua vida está mudando. Quando você separa, quando você casa, quando seus filhos vão embora, quando seus filhos nascem, quando alguma coisa na sua vida muda. E a gente nunca sabe o que está mudando na vida daquela pessoa. A gente nunca sabe por o que a pessoa está passando. Então, a gente atende gente que acabou de casar, mas a gente atende uma pessoa que acabou de perder o seu companheiro ou a sua companheira. Então, que a gente nunca perca a sensibilidade de entender que aquele momento daquela pessoa que está te procurando é um momento especial. Ou especial para uma coisa muito boa, ou especial para uma coisa que às vezes não seja tão boa. Mas em todos os 2 momentos, a pessoa precisa de acolhimento. Ela não precisa de mais nada, ela precisa de acolhimento. Porque é algum marco importante para ela, né? Não é uma rotina comprar e vender imóveis, né? Imóveis, né? Eu acho que a gente não pode falar... E um investidor, você vai me falar assim, tá, e o investidor? Investidor também, porque você está em outra fase da sua vida. Exato. Você está fazendo coisa para você ganhar dinheiro, né? Para você, sabe? E o investidor que te compra ele te compra 10. Ou ele te compra 100. Mas você precisa entender qual é o impacto, você não vai chegar e vender para ele igual pão. Então, a gente lida com coisas de um valor agregado muito alto e a gente precisa entender em que momento, o que levou a pessoa a te procurar. E você não pode perder a sensibilidade. Então, eu acho que isso é o mais importante, assim, sabe? Eu tenho muitos planos, mas que eu não perca isso. Sabe? Que eu faça com que o meu time também não perca isso. Porque é muito fácil que a gente esqueça disso, sabe? Que você vende 1, você vende 10, você vende 20, depois você vende 100.
Entendeu? Mas que dentro de todos esses que você venda, que você entenda que tem uma pessoa do outro lado. E que essa pessoa, que a gente tem essa sensibilidade, sabe? De não deixar isso. Porque eu tive esse acolhimento da pessoa que eu aluguei. Sabe? Que ele entendeu e que ele me deixou assim, ó. Eu nunca mais vou esquecer dessa carta pro resto da minha vida. Sabe? Porque era um momento que pra mim era difícil, mas que aquilo ali aqueceu meu coração. De falar assim, eu me importo com você e tomara que você tenha, que esse imóvel te traga uma luz nova, tomara que esse imóvel te traga uma vida nova, como de fato trouxe. Então, isso é importante. Provavelmente, se você viveu isso, você faz ou tem atitudes e ações que também aquecem o coração dos seus clientes, né? Então, você leva isso para os seus clientes. Deveria, transpõe, né? eu acho que hoje eu tenho humildade para te falar que eu deveria fazer mais, entendeu? E talvez essa nossa conversa me traga para isso, para que a gente, né, faça melhor legal, isso. Imagina, uma carta. Mas eu acho que assim, isso é o que eu espero, sabe? Porque eu acho que essa é a verdadeira missão da gente. Que é hoje a minha missão é preparar pessoas que estão ali no dia a dia para atender, de me preparar, porque os desafios, daí a gente entra numa gestão, que daí é técnica e é pauleira, que te bate ali todos os dias, né? Eu falo que quando a gente é gestor, ninguém entra na sua sala perguntando como é que você tá. É verdade. Todo mundo quer resolver alguma coisa. Então, assim... E tem a impressão que a vida tá resolvida ali, né? Tá bem resolvida. Não necessariamente, Exato. Né? Seguro, mas eu acho que, assim, dentro da nossa missão, a gente não pode esquecer pelo motivo pelo qual a gente tá ali, sabe? Nem no sentido de formar outras pessoas quando a gente tem uma imobiliária e se dispõe a formar uma equipe para poder atender. Então, essas pessoas também vêm com anseios, elas vêm com medo, elas vêm, sabe? Às vezes eu tô lidando com um corretor que vende todos os meses, mas às vezes eu tô lidando com uma pessoa que não ganha dinheiro há 3, 4 meses. E que ela tá lá precisando pagar uma conta, entendeu? Então, assim, claro, óbvio que o meu objetivo é que a gente saia disso e vá para outros patamares. É assim, eu vou trocar meu carro por qual? Eu vou trocar minha casa por qual? Eu acho que... Mas lá atrás a gente lida com isso. Então, que a gente não tem... que a gente precisa ter a sensibilidade de que a gente tá lidando com pessoas, sabe? Como o Jimmy acabou de falar, a gente saber que nós somos porto seguro de alguém, né? No caso dos colaboradores, né, que você tem lá, que a gente tem aqui. E antes de começar o papo, o Jimmy comentou comigo, né? Ela vem de sonhos. Então, vai muito... converge muito, né, com o que a gente você acabou de falar. E marcou muito essa fala sua sobre você ter a consciência de que está mexendo com momentos e fases importantes da vida das pessoas. Ninguém te procura porque, né, mesmo até o investidor é uma decisão importante. Claro, com certeza. Aí a gente está falando de relação de confiança, que é outro jogo, mas ele é uma coisa importante, entende? Sim. Que é onde, olha, eu tenho o meu dinheiro, mas eu tô te confiando o meu dinheiro. É outra conversa. Mas ela não deixa de ter sua importância, ela é importante também. Sim. Então, eu acho que assim, tudo isso se resume a gente entender o nosso propósito, sabe? A gente escutar o outro, acho que a gente escuta muito pouco. A gente para escutar pouco todas as pessoas que fazem parte da nossa vida, que seja de forma comercial, que seja de forma pessoal. Às vezes a gente precisa dar mais atenção também para os nossos amigos, para a nossa família. Então, eu acho que, assim, às vezes a pessoa que proporciona, ela também precisa de alguma coisa. Então, eu falo, aí eu vou defender os gestores, que a gente é preocupado em como é que a gente vai resolver a vida do outro, mas que as pessoas tenham empatia por nós também. Sim, que a gente também é humano, né? Please. Mas, assim, eu acho que a gente olhe mais pro outro como ser humano. Que a gente entenda dentro das dificuldades. Acho que o nosso mundo tá muito reativo. A gente tá reativo. A gente tá, sabe? A gente tá dirigindo e falando no telefone ao mesmo tempo. A gente tá comendo, a gente tá falando no telefone ao mesmo tempo. As decisões são mais rápidas, né? Tudo, o retorno é tudo muito... Tem que ser mais rápido, né? Exatamente. A gente nunca desacelera um pouco pra... Exatamente. tomar. Mas assim, que a gente não esqueça disso e entenda que a gente tem que fazer nosso papel. Também, que a gente não pode procrastinar, que a gente tem que fazer o que tem que ser feito, que a gente vive em um mundo de adultos e que adulto tem que fazer o que adulto tem que fazer. Exato. Né? Então, são muitas camadas, gente.
Jimmy, alguma pergunta ainda para nossa convidada? Acho que ela já respondeu tudo e muito mais. Muito bom papo. Muito bom, né? Aonde a gente pode te encontrar? Nas redes? Gente, meu Instagram é @marciele_borges, com 2 L's e Y, que minha mãe foi bem criativa, né? E o Insta da Concept é @imóveisconcept.com.br, como tá no site mesmo, tá? No meu Instagram eu dou algumas dicas, tem algumas coisas, eu sempre compartilho. Se qualquer pessoa quiser saber mais sobre o mercado imobiliário, quiser dica para comprar, vender, alugar, me manda um direct. Se alguém está pensando em entrar no mercado imobiliário, vai ser muito bem-vindo. Vamos marcar um café, vamos conversar, né? Eu acho que, assim, gosto muito de formar pessoas para o mercado imobiliário. Eu acho que acredito muito na parte de transição de carreira e sou muito disposta a ajudar quem quer realmente entrar. E é isso, eu estou disponível. E quem quiser trabalhar, então, contigo e fazer parte dos projetos, é só mandar um direct, é isso? Me manda um direct, eu marco um café pra gente conversar, explico como funciona. Vou ter toda a clareza necessária, né, que alguém que quer entrar no mercado imobiliário merece, né, e precisa. A gente está em época de recrutamento, a gente tem vagas abertas para 2026, e é isso. Que o mercado imobiliário melhore cada vez mais, que a gente seja mais empático com as pessoas, não esqueça das nossas, do porquê a gente faz o que a gente faz, né? E é isso. E procurem mesmo o Concept. Eu sou prova de que os insights são poderosos e você realmente vai crescer e vai conquistar o mercado imobiliário, tá bom? Com certeza. O convite tá feito aí. Gente, é isso. Quero agradecer aqui a parceria do Jimmy. Obrigado, Rafa. Agradecer a Marciele. Obrigada, Rafa. Por aceitar o convite, Obrigada, por visitar a gente aqui no pátio. Tem algum recado final que você quer dar pro pessoal, depois de todos os insights? Nossa, só escutem tudo que a gente conversou aqui, porque esse papo foi maravilhoso. Eu acho que... Parabéns pelo trabalho de vocês. É um papo leve, é um papo gostoso, é um papo que a gente falou sobre tudo, sobre carreira, sobre empreendedorismo, sobre comportamentos. E eu acho que por mais conversas ricas como essa. A gente precisaria ter mais um episódio, né? Para caber tudo. Eu tô à disposição, é só me chamar. Quem sabe, né? A gente vai querer saber, assim que ela lançar os projetos novos, a gente vai querer saber aqui, Com né? certeza, Ela já você conta vai- pra Ai, gente. vocês vão adorar esses projetos que Primeira vem pela mão. frente. A Opa. gente tem muito assunto, muita coisa. Tem Dá muita para dar coisa. uma aula aqui. Opa! E quem sabe um novo projeto aqui em podcast, que eu tô sabendo que pode ser que tenha alguma coisa nesse sentido. Pode falar já ou a gente pode Pode, deixar? claro que pode. Então, por favor, ainda tem tempo aí, Pedro? Tem, né? Então vamos lá. Bom, para quem gostou desse papo, amanhã já é o próximo, já é o primeiro episódio do nosso podcast da Concept, né? Uau. Tô Que pensando no maravilha. nome ainda, não sei se vai ser esse o nome. Mas a ideia é trazer uma perspectiva diferente para quem gosta e quer saber sobre o mercado imobiliário, né? Nossa primeira convidada, eu não vou dar spoiler, Opa! mas é uma pessoa que conhece muito e que é um assunto que o mercado imobiliário e outras pessoas têm interesse de saber. Então, a nossa ideia é que se vocês tiverem dicas e tudo, inclusive vocês dois, se vocês tiverem dicas sobre o que vocês querem que a gente traga, que traz informações sobre o mercado imobiliário, eu acho que quando a gente fala do mercado imobiliário, a gente quase fala sobre todos os assuntos, né? Exato. Sim. Então, assunto de uma pessoa que quer investir, como funciona uma empresa, como funciona investimento, financiamento, tudo, compra, documentação e outras coisas que são comportamentos que vão depois trazer para o mercado imobiliário. Então, a nossa ideia é trazer esses convidados, é fazer uma cadência que as pessoas consigam acompanhar, mas é assim, pensar o que meu cliente gostaria de ver, quais são as dúvidas que os nossos clientes têm no mercado imobiliário, né? Esse é um projeto, então, que já vai tá aí Que vai ser no ar. produzido aqui, Vai né? ser produzido aqui. Legal. Vai ser produzido aqui. Não podia ser em outro lugar, né, Rafa? E tem um outro projeto, que eu também vou dar o spoiler aqui, que é um projeto que é uma coisa que já está no meu coração há bastante tempo, que é como é que eu vou dizer? É um olhar diferente para imóveis diferentes. Não necessariamente que estejam em oferta atualmente. Mas o nome dele é Casas com Alma.
onde a gente vai mostrar alguns imóveis aqui em Cuiabá que tem uma arquitetura diferente, que tem uma história diferente, que tem alma. Então, a ideia é trazer, mostrar esses imóveis numa perspectiva de história, da história deles, de como eles surgiram, onde eles estão, porque tem muita gente que não conhece. Eu acho que Cuiabá tem pequenos lugares acolhedores, lugares gostosos, imóveis que têm alma e que a gente não conhece. Então, a ideia é trazer isso para quem está acompanhando a gente, e não é porque eles não estão agora em venda ou em locação, em oferta, que eles não são imóveis em potencial. Então, é olhar para eles nessa perspectiva de um imóvel em potencial, um imóvel disruptivo, um imóvel que conta uma história. É isso. Uau. 2026 vem com tudo, então. Vem. Muitos projetos. Que eu consiga fazer todas essas gravações, gente. Porque olha... Amém, né? A gente sempre vai arranjar um tempinho aqui para encaixar e para produzir. Enfim, esse episódio está sendo gravado, então, na mesma semana em que vai estar gravando ali o novo projeto da Marciele, da Concept, no dia 19 de janeiro, a gente vai estar lançando esse... Então, para quem está assistindo agora, dia 19 de janeiro, a gente gravou uma semana antes, mas acompanhem que provavelmente já vai ter um movimento ali na rede social, né, da Concept. A Poli já registrou tudo aqui na Poli. Então, vai lá no Instagram, imóveisconcept.com.br e Marciele Borges. Isso. Então, nesses Instagrams, você vai ver já o movimento desse projeto, provavelmente já vai estar no ar, e depois no YouTube, né, que vai ter o canal para passar, né? Além do Instagram, ainda vai ter. Então, a gente vai colocar aqui na descrição para vocês, que vocês conseguem acompanhar. E para quem se interessa no mercado imobiliário, para quem quer aprender, para quem quer entrar no mercado, é uma porta aqui, né, que está se abrindo de várias formas, né? Você pode vir aprender, né, com todo esse conhecimento, você pode entrar para o mercado, né, conhecer, pode também comprar ou vender, alugar. Então, olha a porta que tem aberta e todo mundo tem, né, ali uma oportunidade, seja na sua família, ou seja próximo, todo mundo tem, né? Todo mundo está envolvido no mercado imobiliário, porque afinal são sonhos, né? Como a gente estava falando, são histórias, são, enfim. No próximo episódio, gente, eu conto como eu consegui vender pro Rafa e pro Jimmy, tá? Perfeito. Ó, tá vendo? Então, quer dizer, o episódio que não acaba. Então, depois que finalizou aqui, com certeza vai rolar algum negócio, né? Porque sempre tem, né? Eu já vi várias ideias, principalmente quando falou de alma, de casa com alma. Opa, já me veio na hora aqui. Tem uma casa com alma aqui que eu posso... Olha aí, ó. Olha aí. Já, né? Fazer parte. Mas é isso. Marci, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Que bom. A sua participação. Obrigada. Foi um papo enriquecedor. Muito desde o início. Eu que agradeço. A gente ficou aqui realmente babando nos assuntos. Assim, tem hora que a gente está aqui, né, concentrado. Mas eu respondi, sim, respondeu. É que a gente está aprendendo também, né? Exato. É muito legal. Continua aprendendo. E é isso. Sigam a Marciele, acompanhem todo o trabalho. Também do Jimmy e do Pátio Studios, né? A gente vai estar sempre compartilhando aqui, a partir de agora, aprendendo bastante aí também sobre as estratégias digitais, né? As conexões digitais também com o Jimmy. E é isso. Até o próximo. E assistam também o da Marci lá, né? Acompanhem todas as redes da Concept. Não é isso, Jimmy? Perfeito. É isso. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.